Olá! Na nossa live de hoje a gente vai falar sobre a conexão entre o intestino e o cérebro. Então assiste esse vídeo até o final aí que tem um assunto muito interessante pela frente. Boa noite! Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite! Esperar o pessoal dar uma entradinha, mas já vamos iniciando a nossa live hoje. Porque vai ficar salva no IGTV. Então vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa conexão que existe, né, entre o cérebro e o nosso intestino. Na verdade, a live de hoje é um complemento da nossa live de segunda-feira para encerrar essa nossa maratona de lives aí. Hoje é a nossa live final. Então, hoje, na verdade, é um finalzinho da live de segunda, que eu sabia que não daria tempo da gente falar sobre tudo, dando uma pincelada, né, sobre a live de segunda-feira, onde a gente falou sobre disbiose e saúde intestinal. Então, o nosso intestino, ele funciona como um filtro, né, como uma barreira que vai melhorar a absorção dos nutrientes, vai impedir a passagem de proteínas ou de fragmentos de alimentos mal digeridos para o nosso sangue, para que não ocorra o quê? Um ataque do nosso sistema imunológico a esses componentes, principalmente as frações proteicas dos alimentos, né? Então, existe essa diferença aí entre a saúde, o intestino funcionar, que ainda existe essa confusão, né? E saúde intestinal. É importante que o intestino funcione sim, porém, o funcionamento do intestino não é um sinal de saúde intestinal. A nossa saúde intestinal é quando a gente tem saúde intestinal quando a gente não tem sintomas associados ao nosso intestino, como por exemplo gases, distensão abdominal, um intestino mais solto, ou um intestino mais preso, ou um intestino que varie muito. Algumas deficiências nutricionais que estão muito relacionadas ao intestino que não está absortivo, não está absorvendo de forma adequada, como por exemplo o ferro, como por exemplo a vitamina B12, que é sim um preditor de disbiose no nosso corpo. Então, a saúde intestinal ela está intimamente relacionada à nossa saúde, de forma geral. Porque é ali onde a gente tem uma barreira de defesa, é ali onde a gente começa a desenvolver processos inflamatórios que vão minando aí o nosso corpo e vão se proliferando, que inflamação, né? A gente costuma falar que inflamação puxa inflamação. E o intestino é um foco de inflamação de baixo grau. Ou seja, o intestino não dói, a gente não vai apertar o intestino e o intestino vai doer, né? Então, o intestino ele é um foco de inflamação de baixo grau quando a gente consome alimentos que têm um potencial alergênico, quando a gente consome alimentos que são mal digeridos, né? Então, a gente tem essa tendência aí a ter inflamação sempre que a gente consome esse tipo de alimento, né? E essa inflamação de baixo grau, ela vai se proliferando, ela vai gerando um desequilíbrio entre a qualidade e a quantidade das nossas bactérias saudáveis que deveriam habitar em maior quantidade o nosso intestino. E quando a gente tem esses desequilíbrios, a gente vai ter uma desigualdade nessa qualidade e quantidade de bactérias boas. Eu vou ter mais bactérias fermentativas, patogênicas no meu intestino. E com o passar do tempo, o que acaba acontecendo? Esse desequilíbrio vai gerando esses processos inflamatórios que vão promovendo uma abertura das células do nosso intestino que deveriam ser fechadinhas, que são as tight junctions, nas junções, as junções das células do nosso intestino. Então, com o passar do tempo, essas junções elas vão dando espaços e por esses espaços começam a passar fragmentos de alimentos mal digeridos para o nosso sangue, gerando uma condição que a gente chama de leaky gut, ou intestino permeável. E aí começam vários dos nossos problemas. Algumas doenças autoimunes estão relacionadas ao leaky gut, como artrite, por exemplo, né, e outros problemas. E o nosso assunto de hoje, né, que é essa conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, tem tudo a ver com isso também. Por quê? As doenças neurológicas, né, os problemas, os acometimentos do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, eles estão relacionados sim a
quantidade e qualidade do que a gente come, né? Os nutrientes que a gente come. Então, o nosso cérebro, ele é dependente de nutrição. Então, tudo aquilo que a gente se alimenta, de alguma forma, vai nos ajudar a ter uma saúde de forma geral, não só fisiológica, né? A gente não tem algum problema fisiológico, mas neurológico também. Então, hoje em dia é extremamente catalogado. Nós falamos na nossa live de segunda-feira também de intestino de desbiose, que um uso crônico de inibidores da bomba de próton, que são os prazóis da vida, de forma crônica, por alterarem, né, o nosso pH do intestino, a gente vai ter o quê? Uma baixa absorção, por exemplo, de vitamina B12. Vitamina B12, ela é essencial para a formação de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um fator que está relacionado com a nossa neuroplasticidade, com a nossa melhora cognitiva. E quando a gente tem uma baixa absorção de B12, uma baixa produção de BDNF, eu tenho uma tendência a ter, né, uma predisposição maior a ter Alzheimer. Então, um uso crônico de prazóis, inibidores da bomba de próton, podem vir a acelerar um processo de Alzheimer ou me desencadear, né, caso eu tenha, por exemplo, uma predisposição genética aí a desenvolver um Alzheimer, né? Então, o intestino está, sim, intimamente ligado à nossa parte cerebral, né? Os problemas neurológicos, as doenças neurológicas. Então, existe sim esse relacionamento íntimo entre o nosso intestino e o nosso cérebro, né? Então, já comecei a falar aqui, na verdade, né, sobre a questão do uso, né, dessa deficiência, na verdade, né, de B12, que está relacionada aí já a uma predisposição a ter Alzheimer, que a gente sabe, obviamente, que é uma doença causada pela formação de placas, né, deposição, na verdade, de placas amiloides no nosso cérebro. O Alzheimer, ele é conhecido como diabetes tipo 3, porque essas placas amiloides, elas estão relacionadas a um consumo elevado de carboidratos, de açúcares. Então, de forma crônica, a longo prazo, durante anos da minha vida, eu vou consumindo esses alimentos de forma indiscriminada e eu vou formando essas placas amiloides aí no meu cérebro. Então, posso vir a ter o Alzheimer. Então, o cérebro hoje em dia é considerado, né, o intestino hoje em dia, ele é considerado o nosso segundo cérebro. E não à toa, por quê? Porque o cérebro, ele tem mais neurônios do que a nossa espinha dorsal, né? Então, ele age de forma independente do nosso sistema nervoso central. Então, o intestino é o único órgão do nosso corpo que consegue ter independência de funcionamento ao nosso sistema nervoso central. Ele não precisa dar o comando para que o intestino funcione. Então, por isso que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, porque ele tem uma quantidade de neurônios e ele tem uma independência para funcionamento em relação ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso central, ok? Obviamente que o intestino, ele funciona de forma independente, mas existe uma conexão com o nosso cérebro, né? E quem manda, quem governa o nosso intestino é o sistema nervoso entérico. Então, o nosso intestino, ele tem seu próprio sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico. Ele é como se fosse uma sucursal ali do sistema nervoso autônomo que faz parte do nosso corpo, né? Que é o responsável por agir diretamente no nosso trato digestivo, no nosso sistema digestivo. Então, o sistema nervoso entérico, tá? Ele funciona de forma independente do nosso sistema nervoso central, através do sistema simpático e do sistema parasimpático, tá? E a gente tem essa conexão entre o intestino e o cérebro, a gente tem essa conexão através do nervo vago. Então, quem conecta o nosso intestino ao nosso cérebro é o nervo vago, tá? Então, essa conexão, ela se dá via nervo vago. Não existe uma transposição em barreira hematoencefálica, né, para o cérebro, mas existe essa conexão
entre o cérebro e o nosso intestino via nervo vago, ok? Então, o nosso trato gastrointestinal, ele tem mais de 5 metros de comprimento, então ele é muito extenso, Sabe quando a gente fala que tem dá aquele frio na barriga, aquele friozinho na barriga? Isso está relacionado a quê? A uma produção maior de serotonina. A serotonina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em serotonina, sabe para que serve serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A serotonina, ela é produzida a partir do triptofano. E bactérias intestinais, as bactérias boas do intestino, que fazem essa conversão de triptofano para serotonina. Quando eu tenho desbiose, desequilíbrio entre qualidade e quantidade de bactérias no meu intestino, eu vou ter o quê? Uma menor produção de serotonina pelas minhas bactérias intestinais. E 90% da serotonina que é produzida pelo nosso corpo é produzida pelo intestino. Apenas 10% dessa serotonina que a gente tem no corpo é produzida, por outras vias, que não essa nossa via entérica, intestinal. E essa serotonina intestinal, ela não atravessa a nossa barreira hematoencefálica, então ela não vai diretamente para o nosso cérebro, mas existe essa comunicação entre o intestino e o meu cérebro via nervo vago, que passa aqui pelo nosso tórax, que liga, aqui o nosso trato digestivo com a nossa cabeça. Então, essa conexão, ela existe, entre essa serotonina do meu intestino para o meu cérebro. Tanto é que a gente sabe hoje em dia que a baixa produção de serotonina intestinal está relacionada à depressão, está relacionado a quadros de ansiedade. Então, produzir serotonina intestinal, garantir que o nosso intestino consiga produzir essa quantidade de serotonina de forma adequada, garante uma melhor saúde neurológica, previne depressão, previne ou diminui, ameniza, atenua quadros de ansiedade, Então, assim, e como é que eu faço para produzir mais serotonina intestinal? Tendo um intestino saudável, gente? Então, garantindo que a gente tenha uma população de bactérias saudáveis em maior proporção do que as bactérias patogênicas. Então, garantir um equilíbrio da minha microbiota, usando sim probióticos, pré-bióticos, evitando alimentos industrializados, adoçantes, corantes, conservantes, muita proteína animal, muita gordura, carboidratos refinados, açúcares, tudo, tudo, evita tudo. Mas esses alimentos são os alimentos que geram, o maior quadro de desbiose aí no nosso corpo. Então, vão estar relacionados a uma menor produção de serotonina intestinal, tá? E a gente sabe que a serotonina, ela melhora o movimento peristáltico do meu intestino. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente faz uma dieta muito restrita em carboidratos, o que acaba acontecendo? O intestino prende, tem uma tendência a prender. Então, o que acaba acontecendo? Baixa produção de serotonina intestinal, Então, normalmente em cetogênica, quem faz uma low carb, assim, tava comendo muito carboidrato e restringe demais o carboidrato, é acometido por uma constipação. Na maioria das vezes, pela falta do carboidrato, sim, mas obviamente a gente tem que descartar outras questões, tá? Mas essa restrição de carboidrato, sim, ela está relacionada a uma menor produção de serotonina, uma diminuição do nosso movimento peristáltico. Essa baixa de serotonina vai prejudicar também quem? O nosso sono, porque a serotonina ela é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando eu começo a ter uma baixa produção de serotonina, eu vou ter uma menor produção de melatonina, vou afetar o meu sono. Questão, a serotonina ela é considerada, um antidepressivo, Então, previne, como eu já falei, a questão da depressão. E está relacionado também ao nosso apetite. Então, quando eu tenho uma desbiose, isso a gente já sabe, quando eu tenho um processo desbiótico ativo, eu vou ter o quê?
mais fome, eu não vou ter um controle de saciedade, eu vou ter um aumento de apetite. Então a serotonina também está relacionada a essa questão do apetite, também via sinalizações de neuropeptídeo YY, que também estão relacionados com a nossa parte cognitiva, com o nosso cérebro. Então a serotonina em si já faz muita diferença, essa produção intestinal para minha saúde neurológica e para a prevenção, como eu disse, de depressão e de crises de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Então, para melhorar essa produção, eu preciso ter um intestino saudável. Então, eu preciso ter uma microbiota em equilíbrio. E nem sempre é só usar probiótico, tá, gente? Como a gente falou na live de ontem, que está salva no IGTV. Então, quem não assistiu, assistam. Que lá tem muitas informações que vão complementar essa nossa live de hoje, até para não ficar muito repetitivo. Outro neurotransmissor que também é produzido pelo nosso intestino é o glutamato. Tá? Então, o glutamato, ele é um neurotransmissor também produzido pelas nossas bactérias intestinais. E o glutamato, ele interfere na maioria das atividades da nossa função cerebral que estão vinculadas à nossa parte cognitiva, à nossa memória e o aprendizado. Então, o glutamato também é outro neurotransmissor que está relacionado ao Alzheimer. Uma baixa de glutamato, de produção de glutamato, está relacionada ao Alzheimer, né? Então, você vê aí, se eu não absorvo B12 por um intestino que está em desbiose, se eu não produzo glutamato, então tudo isso está relacionado a uma maior chance de eu desenvolver Alzheimer aí na vida adulta. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que não tem mais idade para essas doenças, né? Antigamente era com uma idade muito mais avançada, né? E hoje em dia a gente sabe que essas doenças neurológicas têm acometido as pessoas muito mais cedo, por conta do estresse, por conta da alimentação desequilibrada, né? Que tem gerado todas essas deficiências nutricionais, essas carências nutricionais que interferem diretamente no nosso funcionamento, no funcionamento pleno do nosso corpo. Ok. E o autismo, né? Eu não sou especialista em autismo, vou apenas dar uma pincelada aqui sobre autismo. Existem nutricionistas funcionais especialistas em autismo. Eu não trato autismo, mas como curiosidade, né? Alguém que tenha contato com crianças que têm esse aspecto autista. Então, o que a gente falou na nossa live de segunda-feira sobre leaky gut, né, sobre o intestino permeável, e que eu acabei de comentar aqui com vocês, é muito comum, né? A maioria das crianças autistas tem leaky gut, tem intestino permeável. Tanto é que a maioria delas são alérgicas, intolerantes ao glúten, a lácteos, as proteínas desses alimentos, né? Então, essas frações proteicas, elas passam pelo intestino e elas atingem o sangue. Então, elas vão ativar o sistema imunológico, gerando alergias crônicas. Então, as crianças ficam agressivas, as crianças, né, têm problemas de comportamento, acometimento de sistema nervoso central. Então, isso tudo está relacionado, gente, à alimentação. É muito interessante, né, a gente observar que este comportamento alimentar, a exposição a determinados alimentos e a condição do nosso intestino tem uma relação com o comportamento, sim, né? Que está relacionado, como por exemplo, ao autismo, né? E existem vários estudos aí que mostram que dietas isentas de glúten e derivados de leite, porque é a fração proteica que gera alergia, né? Não a lactose, uma das frações proteicas do leite, que são várias, né? Pode ser pode ser todas. E essa condição essa retirada desses alimentos da dieta dessas crianças, ela gera o quê? Ela vai gerar uma melhora de comportamento, melhora a capacidade de relacionamento dessas crianças e a capacidade de concentração. Então, essas crianças, elas ficam mais calmas, elas ficam mais centradas, elas conseguem ter foco, porque o autista, ele é muito agitado, né? Então, na maioria das vezes, isso está relacionado, sim,
a alergias alimentares, geradas, promovidas por o quê? Pelo intestino permeável, pelo leaky gut, que a gente chama, né? Então, modular o intestino, fazer uma dieta, retirando esses alimentos alérgenos, vai melhorar o comportamento dessas crianças. Então, como é interessante a gente saber que aquilo que está ali no nosso intestino, aquilo que é produzido, aquilo que não é absorvido de forma correta, pode sim gerar problemas neurológicos, né, a longo prazo, que às vezes eu falo que uma coisa que começou hoje a te incomodar e você insiste em comer, né, gente? Vocês insistem, principalmente os intolerantes que são são intolerantes, né? Não deixam de consumir os alimentos aos quais sabem que tem, passam mal, que não conseguem digerir, continuam se expondo a esses alimentos de forma crônica, continuam inflamando o intestino, vai gerando uma maior permeabilidade intestinal e começa a gerar o quê? Outras alergias alimentares que, se não tratadas, começam a gerar problemas mais graves, que estão relacionados a um simples não tirar uma lactose da dieta porque é teimoso, né? Prefere passar mal do que tirar um alimento ali da tua vida que você sabe que não te faz tão bem, né? Então, as consequências disso podem ser mais graves a longo prazo, né? E a gente sabe que o intestino irritável, por exemplo, né, que é marcada pela diarreia, né? Então, assim, essa sensibilidade, normalmente a síndrome do intestino irritável, ela tá muito relacionada às emoções. Então, aquela pessoa que tá nervosa, né? Do nada, assim, ela tá nervosa para uma entrevista de emprego, ela tá nervosa para uma prova, vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem e dá um piriri. Dá aquela diarreia que ela não consegue sair de casa ou que ela vai 5 minutos no banheiro. Então, isso é essa conexão que a gente tem entre o cérebro e o nosso intestino. Então, como eu falei, são independentes, mas que estão conectados via nervo vago e existe essa, né, a síndrome do intestino irritável, ela é um diagnóstico por exclusão, né? Então, assim, você não tem nenhum problema no teu intestino, nada que foi detectado, mas você tem essa diarreia crônica quando você está nervoso, quando você está muito cansado, quando você está muito irritado. Então, ela está relacionada, sim, a essa nossa parte emocional. Então, o intestino, sim, né, está relacionado às nossas emoções, está relacionado à depressão, está relacionado à ansiedade, está relacionado ao nosso humor. O termo enfesado, vem disso. Então, aquela pessoa aí, inclusive essa semana eu atendi um paciente, anteontem, não lembro, que justamente comentou sobre isso, né? Eu achei até engraçado. Eu falei, venha calhar que essa semana eu vou fazer uma live, vou até citar. Que é justamente isso. Ele falou, se eu não for no banheiro hoje, se eu não for no banheiro de manhã, eu fico mal-humorado, eu fico irritado, eu fico estressado. Eu falei, mas é isso mesmo, né? É o famoso termo enfesado. Você não foi ao banheiro, você tem essa maior fermentação, isso afeta a nossa parte cognitiva. É que muitas vezes a gente não consegue fazer essa relação. E ele claramente tem essa identificação de que não fui ao banheiro pela manhã, não acordei e fui ao banheiro, que é o meu habitual, eu vou ficar mal-humorado, eu vou ficar estressado, eu vou ficar irritado. É o famoso enfesado, literalmente. Então, a gente tem, sim, esta relação aí. E quando a gente tem essa questão de baixa serotonina, por exemplo, também, a gente fica, né, aquela pessoa que é mais triste, aquela pessoa mais depressiva e que é extremamente detectável, e a pessoa não tem a mínima noção que aquela constipação crônica que ela tem uma relação com a depressão, o estado depressivo que ela está, e ela está usando de repente um tanto de medicamentos aí de forma desnecessária, né? Porque de repente a questão não era medicamentosa. Às vezes uma melhora, e na maioria das vezes são pessoas que se alimentam muito mal, porque a gente recebe em consultório, né? São pessoas que têm uma alimentação que não é saudável, não fazem uma atividade física, não tem uma produção de serotonina, de endorfinas, né? Não tem esse equilíbrio hormonal de forma adequada. E existe também uma conexão entre Parkinson, né, que são aqueles tremores, com o nosso intestino também. Por quê? Existem alguns estudos que têm relacionado que a microbiota, né, alterada, ela vai levar à degeneração, à destruição dos neurônios intestinais,
né? Como eu falei, a gente tem toda essa rede neuronal que é maior no nosso intestino do que a da nossa própria espinha bífida, né? Espinha dorsal, perdão. E a gente tem toda essa conexão, essa rede neuronal, ela começa a se degenerar. E essa degeneração, ela vai se estendendo pelo nervo vago até chegar ao cérebro. Então, existe essa correlação entre uma degeneração dos neurônios intestinais que vão passando pelo nervo vago e degenerando até chegar no nosso cérebro. E podem promover Parkinson também, né? Então, existem vários estudos nessa área mostrando, existem algumas áreas, principalmente em Parkinson e Alzheimer, ainda tem muito estudo em animais, né? Existem poucos estudos em humanos, porém, os estudos em animais são muito robustos, então logo a gente vai vendo que existe sim uma correlação e logo a gente consegue perceber que a gente vai ter vai conseguir transpor, né, essas informações sim para humanos, né? Então é muito interessante isso daí. Os estudos, né, como eu falei, estão restritos ainda aos animais. E existem no nosso intestino algumas bactérias do gênero Lactobacillus, por exemplo, né, que estão relacionados hoje em dia, na verdade, assim, existem probióticos, né, algumas cepas de bactérias, algumas cepas de paraprobióticos, que são fragmentos de probióticos, que estão relacionados à depressão. Então, hoje em dia, a gente tem os psicobióticos, que são probióticos que estão relacionados com essa nossa parte de depressão, que podem ajudar a auxiliar no tratamento da depressão, né? Então, hoje em dia, a gente tem, hoje em dia tem para tudo. Claro que, às vezes, não são cepas tão baratas, a gente tem algumas limitações de uso também, porque dependendo de como tá a microbiota do paciente, não é hora da gente utilizar esse tipo de bactérias, né? Então, os estudos andam muito avançados em relação a isso. Essa produção de neurotransmissores, né, pelo nosso intestino, ela é muito importante, tá? Eu vi aqui que a Ju perguntou sobre a glutamina lá em cima. E a glutamina, ela ajuda a fechar as junções intestinais, tá? A glutamina também, ela tem uma produção intestinal e a maior parte da glutamina que a gente consome, ela fica para alimentar os enterócitos, justamente para manter esse meu intestino íntegro, este meu intestino fechadinho ali, tá? Então, a glutamina é de extrema importância para a nossa saúde intestinal, tá? Então isso é muito importante. E hoje em dia existe, não sei se já ouviram falar, porque assim, 50% das nossas fezes, gente, são bactérias. Então as nossas fezes, elas são compostas por restos de alimentos, mas 50% das nossas fezes são bactérias. Hoje em dia existe o transplante fecal, transplante de fezes. Ou seja, eu pego a microbiota de uma pessoa que é saudável, que tem uma microbiota ali riquíssima em bifidobactérias, em lactobacilos, no Prausnitz, né, na Akkermansia, que são tipos de bactérias extremamente saudáveis e que vão promover uma melhor saúde intestinal. Então eu pego as fezes de uma pessoa que tem essa quantidade de bactérias saudáveis e vou fazer o transplante fecal para uma pessoa que está com problemas de saúde, ou uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está com a saúde comprometida. Então eu vou promover uma recolonização desse intestino aí com as fezes de outra pessoa que é riquíssima em probióticos. Então já temos isso aqui no Brasil, não existe ainda, não é liberado pela Anvisa, mas lá fora já existe o transplante de fezes, né, que é feito para pessoas que têm uma microbiota debilitada. Hoje em dia que a gente fica no probiótico, a gente fica no paraprobiótico, a gente fica na nossa modulação intestinal tradicional, mas isso é algo que já é feito. Eu sei que aqui no Brasil já se faz, mas não de forma
em larga escala, em hospitais, né? Mas já existe, né? Então é um avanço. Então, se daqui a dia a gente vai estar vendendo fezes saudáveis para serem transplantadas. Hoje em dia a gente já tem os testes, isso é importante, né? Que a gente sempre, eu gosto muito, falo muito aqui de teste genético. A gente tem os testes de microbiota também, que ainda tem um custo um pouco elevado, porque você precisa fazer o teste, você precisa fazer o tratamento e refazer o teste para saber se o tratamento funcionou. Então, esses testes de microbiota, eles trazem exatamente todas as cepas que você tem nas suas fezes, qual a quantidade das patogênicas, das saudáveis, qual tem em maior proporção, qual tem em menor proporção. Dessa forma, a gente consegue direcionar um tratamento 100% personalizado. Porque hoje a gente usa de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente, você vai fazer a escolha de cepas de bactérias, né? Com o teste de microbiota, a gente consegue fazer algo extremamente personalizado, extremamente individualizado, né? Que a gente consegue fazer realmente de acordo com as deficiências, com aquelas bactérias que você vai ter em menor quantidade aí nas suas fezes, no seu intestino, né? Então isso é bem interessante, a gente consegue realmente ver, porque muitas vezes essa desbiose é gerada por bactérias resistentes, né? Por alguns tipos de Clostridium, por exemplo, então o tratamento precisa ser com antibiótico. Às vezes só os probióticos, aquilo ali, você precisa ter um auxílio médico também para estar tratando, né? Então isso é importante, tá? A gente fazer sempre, é mais uma ferramenta que a gente tem aí para trazer, né? Existe também o exame coprológico funcional, que também traz aí um pouco sobre a saúde do intestino, mas assim, não completo como o teste de microbiota, né? Do microbioma. Então, hoje em dia, a gente tem isso também. E, como sugestão de leitura, está postado no meu feed. Eu acho que eu li esse livro ano passado, tá lá, mas tá lá embaixo. Que é o livro, justamente, A Incrível Conexão entre Intestino e Cérebro. Que fala sobre isso, claro, né? De uma forma muito mais completa, que aqui eu fiz um resumão do resumão, né? Sobre essa questão dessa conexão entre o nosso intestino e o cérebro, né? Que é linda e que é um dos assuntos mais estudados, mais pesquisados, mais comentados hoje em dia, né? Que é o intestino, que é apaixonante estudar, porque realmente não existe saúde sem saúde intestinal, sem a gente cuidar dessa nossa microbiota. A gente precisa, se a gente quer ser saudável, a gente precisa primar por uma microbiota saudável, por um intestino equilibrado. E o intestino saudável não está relacionado ao funcionar ou não funcionar. Isso é apenas um detalhe. Então, se você tem sintomas relacionados ao teu trato digestivo, precisam ser tratados. Não é normal passar mal, gente, pelo amor de Deus, né? Falei segunda-feira e vou repetir aqui. Não é normal sentir estufamento após as refeições, ter gases. Não é normal, ok? Então, a gente precisa ter essa gente do céu, fugiu a palavra. Ter essa consciência que os sintomas não são normais, desde uma dor de cabeça crônica, hoje inclusive até repostei um post de uma paciente querida ali que tinha crises de enxaqueca muito graves e com a melhora da alimentação, com algumas mudanças na alimentação, sumiram as dores de cabeça, a enxaqueca que incomodava ela de forma crônica. Então, a alimentação está intimamente ligada aos nossos sintomas, à nossa saúde intestinal e ao nosso bem-estar. Então, sentir-se mal não é normal. Até rimou. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, tá? Hoje a gente encerra a nossa maratona de lives aí. Muito obrigada a todo mundo que participou dessa maratona. Fiquei muito feliz e estou muito feliz ainda com os feedbacks. Hoje mesmo eu recebi uma paciente que falou que maratonou todos os meus vídeos e trouxe várias dúvidas para consulta. Eu achei o máximo isso.
Então foi muito bacana, fiquei bem feliz e tenho recebido, hoje de manhã o Leonardo também, a gente conversou um montão, que assistiu ao vídeo de hipersensibilidade alimentar, eu li vídeo de desbiose. Então assim, tô muito feliz com os feedbacks. Então quem não assistiu praticamente todas as lives estão disponíveis no IGTV, tá? Então assistam, tem muito conteúdo interessante, tá? Tentei não fazer as lives tão extensas para que fique uma coisa mais dinâmica, com informação, mas não fique tão chato, tá bom? Agradeço de coração, eu vi aqui também a Micaela, né, Micaela, você também melhorou demais a saúde, né, eu fico muito feliz sempre em ver que a alimentação melhora demais a qualidade de vida de vocês, e esse é o objetivo, gente. O nutricionista, o papel dele é trazer saúde e bem-estar. A parte estética, ela é consequência da melhoria da alimentação, da melhoria dos hábitos alimentares, tá? Então, o papel principal é ver vocês se sentirem melhor. Isso para mim é a parte mais gratificante sempre do trabalho, tá bom? Muito obrigada pela participação. Ano que vem voltaremos com mais lives, não nesse formato que é puxado para mim. 3 lives por semana, pra mim não dá, por consultório, é bem puxado, mas cumprir aqui a nossa missão dada, missão cumprida. Então, hoje a gente encerra a nossa maratona, ano que vem a gente volta, tá, gente? Com pelo menos uma vez por semana, provavelmente a partir de fevereiro, a gente tá aí de volta, fazendo essa maratona de lives aí, tá bom? Muito obrigada pela participação de todo mundo aí, assistam os IGTVs, que tem muito conteúdo por aí. Um beijo, muito obrigada, boa noite pra vocês, um ótimo final de ano, né? Feliz Natal, feliz 2021, que o ano que vem seja abençoado pra todo mundo. Um beijo, tchau!